O estoicismo é uma filosofia acessível a todas as pessoas, independentemente de sua classe social, condição financeira, cor da pele, escolha de sexualidade ou nível de inteligência. Um exemplo disso é Epicteto, um renomado filósofo estoico que viveu como escravo por mais de 30 anos antes de conquistar sua liberdade. Da mesma forma, Marco Aurélio, um imperador pertencente a uma das famílias mais ricas de Roma, aplicou o estoicismo em sua vida. Na busca pela virtude e autocontrole, ambos filósofos enfrentaram os vícios, libertando-se da luxúria, ganância, descontrole e ansiedade. Disciplinando suas mentes para lidar com medos e preocupações sob seu controle, aprenderam a aceitar e ser indiferentes a coisas além de seu controle. Eles reconheceram que não podem controlar o futuro, as ações dos outros ou as opiniões da sociedade. O estoicismo ensina a assumir total responsabilidade moral por nossas ações, disciplinar e treinar nossos sentimentos para agir de maneira a evitar a vergonha, a desonra e a autoindulgência. Marco Aurélio é um exemplo notável de como o estoicismo pode guiar na luta contra os vícios e conduzir ao caminho da virtude. Marco Aurélio, durante seu reinado como imperador, poderia ter se entregado a todos os seus impulsos e vícios, dada sua autoridade absoluta sobre o mundo. No entanto, ele optou por resistir às tentações, mostrando que a capacidade de resistir pode ser cultivada como um hábito positivo em nossas vidas. Sua vida exemplifica que, se ele, com tanto poder, pôde resistir, então todos nós, dotados de menos poder, também podemos cultivar a virtude. A mensagem central é que todos nós possuímos uma natureza racional que nos capacita a controlar nossos sentimentos, comportamento, ações e relacionamentos. O estoicismo nos convida a cultivar essa capacidade e resistência, independentemente das circunstâncias. Durante 19 anos, Marco Aurélio disciplinou-se, registrando em seu diário, mais tarde publicado como Meditações, seu comprometimento em buscar uma conduta digna. Nesse diário, encontramos valiosas reflexões sobre os vícios e como eles podem nos aprisionar. É necessário reconhecer os padrões de comportamento que levam a esses vícios e compreender as raízes profundas dessas tendências autodestrutivas. Marco Aurélio nos incentiva a refletir sobre as causas subjacentes, promovendo um entendimento mais profundo de nossas próprias motivações. O imperador romano ressalta a importância de aceitar a responsabilidade pessoal na superação dos vícios. Em vez de buscar culpados externos, devemos olhar para dentro e reconhecer que somos os guardiões de nossas próprias escolhas. Aceitar que os vícios estão em desacordo com uma vida virtuosa é o primeiro passo para a transformação. A vontade racional desempenha um papel fundamental no processo de desapego. Marco Aurélio nos encoraja a desenvolver a capacidade de resistir às tentações e controlar nossos impulsos. Ao cultivar uma vontade forte e direcionada pela razão, podemos tomar decisões conscientes e alinhadas com nossos princípios éticos, afastando-nos dos caminhos prejudiciais dos vícios. O controle emocional é uma habilidade que, segundo Marco Aurélio, deve ser aprimorada constantemente. Evitar reações impulsivas e cultivar a serenidade diante dos desafios são aspectos cruciais do estoicismo. As emoções passageiras não devem governar nossas ações a longo prazo, e o filósofo romano destaca a importância de manter a calma mesmo nas situações mais desafiadoras. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é o foco no presente. Marco Aurélio ensina que devemos concentrar nossas energias no momento atual, evitando preocupações excessivas com o passado ou o futuro. Ao enfrentar os desafios imediatos com calma e sabedoria, somos capazes de construir um presente mais sólido e resistir às tentações do vício. O desapego, como ensinado por Marco Aurélio, implica em reconhecer que os prazeres efêmeros associados a esses vícios não são fontes genuínas de felicidade. A verdadeira realização e satisfação vem de uma vida virtuosa e em harmonia com a natureza. Desvincular nossa felicidade de fontes externas nos permite encontrar alegria na própria jornada da vida, independentemente das circunstâncias externas.
A prática regular da meditação é uma ferramenta poderosa para fortalecer a mente contra as tentações do vício. Marco Aurélio destaca a importância da introspecção e da autodisciplina, elementos essenciais para cultivar uma mente forte e resistente. A meditação oferece um espaço para refletir sobre nossas escolhas, fortalecer a vontade e promover a paz interior. Buscar constantemente a sabedoria é um último conselho valioso de Marco Aurélio. Aprender com nossas experiências, crescer como indivíduos e aprimorar nosso entendimento sobre a natureza humana são passos fundamentais na jornada de superação dos vícios. O desapego, nesse contexto, torna-se não apenas uma ferramenta para abandonar comportamentos prejudiciais, mas um meio de atingir um estado mais elevado de consciência e virtude. Os vícios inofensivos são como o elefante rosa na sala de sua casa. Dependendo do tamanho da sua casa, seria impossível ignorá-lo. E em alguns casos, até entrar na sala se tornaria um desafio. No entanto, um simples pernilongo pousado silenciosamente na parede do seu quarto pode passar despercebido até você acordar no dia seguinte todo picado e coçando desesperadamente. Da mesma forma, os vícios inofensivos muitas vezes operam de maneira sutil em nossas vidas. Convivemos com eles quase sem perceber, pois frequentemente não conseguimos identificá-los claramente. Quando finalmente os notamos, tendemos a minimizá-los, convencendo a nós mesmos de que são apenas distrações inofensivas. No entanto, assim como o pernilongo silencioso que nos ataca durante a noite, esses vícios podem se revelar prejudiciais quando menos esperamos. É uma lição poderosa sobre a importância de estarmos atentos com os vícios que espreitam em nossas vidas, mesmo que inicialmente pareçam completamente inofensivos. Alguns exemplos incluem fazer compras para desestressar, assistir pornografia para entrar no clima, reclamar do trabalho, criticar cônjuges ou familiares, procrastinar tarefas desafiadoras, optar por fast food em vez de refeições saudáveis, consumir cafeína excessiva, passar horas nas redes sociais e comparar nossa vida com as imagens aparentemente perfeitas postadas por outros. Esses hábitos, apesar de parecerem simples e distantes da imagem estereotipada de vícios, têm o poder silencioso de nos acorrentar muito antes de reconhecê-los como tal. Marco Aurélio nos alerta para a necessidade de uma vigilância constante em relação a esses comportamentos, mesmo que inicialmente pareçam inofensivos. Nas palavras de Marco Aurélio, ladrões, pervertidos, assassinos e tiranos se reúnem para inspecionar seus supostos prazeres. Ele nos adverte sobre o perigoso caminho que muitos seres humanos trilham ao dar destaque para com os vícios em suas vidas, pois esses podem se tornar verdadeiros ladrões da virtude e da felicidade. Estas palavras ressoam como um aviso, alertando-nos para o fato de que os vícios podem ser prejudiciais, representando um perigo para a própria moral e felicidade. Quando nos permitimos que prazeres passageiros e prejudiciais dominem nossa vida, como ceder a indulgências ou comportamentos autodestrutivos, inadvertidamente construímos um caminho rumo à própria ruína moral. Marco Aurélio nos aconselha a não deixar que essa armadilha nos engula, incentivando-nos a fazer escolhas que conduzam ao sucesso e à felicidade duradoura. A busca implacável por prazeres momentâneos muitas vezes nos leva à perdição. Se permitirmos que a felicidade seja condicionada a atos como compras desnecessárias, pornografia como única fonte de satisfação sexual, ou dependência excessiva de café para concentração, estamos construindo alicerces frágeis para nossa satisfação e bem-estar. O hábito constante de críticas e reclamações também é destacado como um vício silencioso e destrutivo. Marco Aurélio nos incentiva a questionar nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros, pois a crítica constante pode alimentar padrões destrutivos em nosso comportamento. Evitar tarefas difíceis em favor de atividades mais fáceis e menos produtivas é outra forma de vício que mina nossa capacidade de enfrentar adversidades. Dependência excessiva de fast food dificulta a mudança de hábitos para uma vida mais saudável, enquanto o tempo excessivo nas redes sociais
especialmente na comparação constante com os outros, pode afetar negativamente a autoestima e bem-estar mental. O perigo dos vícios está em sua sedução com promessas passageiras de satisfação, deixando-nos incrivelmente bem por um curto período de tempo, mas no final, deixando um rastro de devastação. A autodisciplina surge como uma ferramenta poderosa na luta contra os vícios, guiando-nos como um aliado determinado para manter o equilíbrio e alcançar um modo de vida mais saudável e virtuoso. Segundo Marco Aurélio, a fonte do bem reside dentro de cada um de nós, e essa fonte pode jorrar continuamente se a escavarmos constantemente. A autodisciplina, embora desafiadora, é crucial na compreensão de que o autocontrole está intrinsecamente ligado à capacidade de resistir à tentação. Ao conectar a tentação do vício com suas consequências negativas, ela perde parte de seu poder sedutor. Reconhecer que ceder para com os vícios frequentemente resulta em consequências piores do que resistir a eles é fundamental. Pense em um vício que você possua e liste os benefícios secundários e os resultados prejudiciais. Os benefícios secundários são como pequenas recompensas oferecidas pelo vício, enquanto os resultados prejudiciais incluem falha em alcançar metas, falta de conclusão de tarefas e perda de autoconfiança. Ao preencher essas duas colunas, percebe-se que, embora os vícios aparentemente inofensivos ofereçam recompensas passageiras, estas não se comparam ao sentimento de realização que poderia ser alcançado eliminando-os. O próprio ato de exercer controle torna-se uma fonte de satisfação, enquanto a tentação se transforma em um fardo de arrependimento e remorso. O estoicismo destaca a importância de ser racional, exercendo a razão na constante batalha contra os vícios. Isso nos capacita a resistir antes de agir impulsivamente, permitindo-nos avaliar nossos pensamentos, sentimentos e impulsos. A capacidade dominante, como chamam os estoicos, nos eleva à condição de seres racionais, capazes de fazer escolhas conscientes e sábias, rompendo as amarras dos vícios e das respostas automáticas. Estar preso nos vícios é desafiador, mas é essencial lembrar que mais forte que qualquer gatilho é a capacidade de pensar. Lembre-se de que nada pode acontecer sem seu consentimento. Nas palavras de Marco Aurélio, hoje escapei das circunstâncias difíceis, ou melhor dizendo, rejeitei-as, pois elas não se encontravam fora de mim, mas em minhas próprias suposições. Nenhuma situação ou circunstância tem o poder de governar nossas vidas sem nossa permissão, pois todas são externas e não têm acesso à nossa mente. Essa citação de Marco Aurélio serve como um lembrete poderoso de que somos os mestres de nossas escolhas e reações. A prática do estoicismo nos orienta a identificar o que está dentro do nosso controle e o que está além dele. Primeiramente, precisamos discernir o que podemos controlar, assumindo a responsabilidade por nossas vontades, intenções, ações e reações às circunstâncias. O estoicismo nos ensina que temos a liberdade e o controle para rejeitar ambientes e situações que poderiam nos levar a cair em vícios. Por exemplo, se decidimos parar de fumar, não podemos exigir que os outros parem, mas podemos escolher rejeitar ambientes nos quais todos fumem constantemente, exercendo assim nosso controle sobre a tentação. Marco Aurélio destaca a importância de se retirar de ambientes, situações e até amizades que possam nos impulsionar para baixo. O poder está em focar no que está à nossa frente: ideias, ações, expressões. Ao compreendermos essa distinção entre o que está dentro e fora do nosso controle, podemos rejeitar a influência externa, resistir às tentações dos vícios e assumir o comando de nossas vidas. Entender a dicotomia do controle pode ser relativamente simples, mas sua prática diária pode ser desafiadora e complexa. Se, eventualmente, cairmos em tentação, cometendo pequenos erros ou até grandes equívocos, é vital lembrar que isso não compromete a filosofia que conhecemos. A capacidade de fazer escolhas racionais não desaparece permanentemente. Às vezes, podemos temporariamente esquecê-la, mas podemos recuperar o controle. Nas palavras de Epicteto, a alma é como uma tigela de água, e nossas impressões são como o raio de luz que incide sobre ela.
Quando a água está agitada, parece que a própria luz está se movendo, mas não está. Da mesma forma, quando perdemos o autocontrole, não são nossas habilidades e virtudes que são perturbadas, mas o estado de nossa mente. Ao acalmar o espírito, podemos trazer paz a essas áreas. Importante é admitir nossos erros sem se perder na culpa e no remorso, lembrando que essa autoindulgência pode se tornar uma armadilha mental que nos impede de avançar. O caminho está em levantar a cabeça e seguir em frente, aprendendo com nossas experiências. Quando você quebra a dieta, acaba comendo demais e passa horas se lamentando, preso ao erro. Evite transformar a culpa e o remorso em um novo ciclo de vício. Não é auto-engano, nem fingir que a falha não aconteceu, mas sim assumir que ocorreu. Reflita sobre o ambiente que levou ao erro, porque cedeu novamente. Assuma a responsabilidade e siga em frente, conforme nos ensina Marco Aurélio. Recupere seus sentidos, reconecte-se e acorde novamente, agora que percebeu que apenas os lamentos o incomodavam. Encare a realidade da mesma forma como vê seus sonhos, como vícios profundos. Abandonar vícios, sejam eles inofensivos ou profundos, é uma jornada desafiadora e longa. Se você fuma há 15 anos, não espere largar o cigarro em um único dia de determinação. Apenas a determinação, sem estratégia, planejamento e ações, não trará resultados. Como diz Epicteto, nada se cria de repente. Calcule o tempo que mantém o vício em dias, mapeie seus hábitos, identifique os gatilhos e crie novas rotinas para evitar cair nos vícios. Para vícios mais profundos, como drogas ilícitas, infelizmente, este vídeo não tem o poder de fazê-lo parar. A felicidade do homem depende dele mesmo, como destaca Marco Aurélio. É fácil confundir nossa imagem com nossas fraquezas, mas não somos nossos vícios. O estoicismo nos encoraja a buscar a virtude, viver com dignidade e estar presentes em nossas vidas. Quando desistimos e aceitamos o vício, não apenas perdemos, mas deixamos de ganhar. Deixamos de ganhar respeito próprio, uma família, oportunidades financeiras e a chance de mostrar ao mundo nossos dons e talentos. Como última reflexão sobre como ser maiores que nossos vícios, deixo estas palavras. Chega dessa vida miserável e lamuriante. Para de brincar. Por que estás preocupado? O que há de novo aqui? O que é tão desconcertante? Dá uma boa olhada nisso. Não existe mais nada para ver. Entretanto, para com os deuses, desde já te torna mais direto e bondoso. É a mesma coisa, quer tenhas examinado estas coisas por 100 anos, quer apenas por 3. O caráter, conforme escrito por Marco Aurélio e destacado por Joan Dion, é a disposição de aceitar a responsabilidade pela própria vida. É a fonte de onde brota o amor próprio. Marco nos exorta a não perder tempo reclamando sobre o que não compreendemos ou sobre o modo como as coisas acontecem. Devemos parar de brincar e assumir o controle de nossas vidas. O desenvolvimento do caráter é crucial e, quando alcançado, resulta em autorrespeito. Isso implica em começar e levar as coisas a sério agora, enquanto vivemos, e não mais tarde, depois de organizar nossa mente ou vida. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo. Ser omisso e desprovido desse caráter é o pior de todos os destinos. Viver sem amor próprio é passar a vida cedendo a todos os desejos, acumulando pecados por ação, omissão, traições de confiança e promessas sutilmente quebradas. Marco Aurélio nos lembra de que somos melhores que isso. Se você gostou deste vídeo, não deixe de compartilhá-lo com um amigo que possa se beneficiar deste conhecimento milenar. Ajude-nos a espalhar essa sabedoria. Obrigado por assistir e até a próxima.